Pai do Senhor. Paz, Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Que oportunidade abençoada, né? Nós estamos aqui nessa noite. E o objetivo, irmãos, desse encontro é nós conversarmos um pouco sobre alguns assuntos que nós estaremos abordando aqui nessa noite com relação à Escola Bíblica Dominical. Nós separamos alguns slides e nós vamos tentar nos aprofundar e nós vamos abrir um intervalo para perguntas e respostas, tá bom? Então, os professores, alunos que tiverem ali as suas dúvidas, você vai ter um espaço para você perguntar. Mas será mais interessante se realmente vocês que tenham, né, a dúvida, aproveite esse momento, irmãos, para nós estarmos aí ajudando os irmãos. Então, nós estamos trazendo hoje aqui uma bagagem, né, de experiência, de conhecimento, experiência com a Escola Bíblica Dominical. Eu já participo da Escola Bíblica Dominical há mais de 30 anos, então nós já vimos algumas coisas, e somando aqui com os 50 anos do Abraão de EBD, mais uns 40 aqui do Evandro, vai dar mais de 100 anos quase de Escola Bíblica Dominical. Então aproveite essa oportunidade, tá bom? Nós vemos com esse objetivo de você ter essa oportunidade para participar e estar fazendo as perguntas, né? Aproveitar esse momento. Então, é o treinamento de capacitação para professores da Escola Bíblica Dominical e esse evento é promovido pela Assembleia de Deus Templo Monte Sião. E para nós da EBD Inovadora é um privilégio, uma alegria muito grande e nós estamos aqui com os irmãos. Então, vamos lá, meus irmãos. Nós vamos ver aqui, então, dando início, nós vamos estar comentando sobre a base da Escola Bíblica Dominical. Nós que fomos escolhidos para estarmos participando da Escola Bíblica Dominical, é muito importante nós termos isso em mente, isso no coração, que a palavra de Deus, a Bíblia, é a base da Escola Dominical. Então, quando nós chegamos na Escola Dominical e ministramos a palavra de Deus, usamos a Bíblia, a palavra de Deus, é importante nós compreendermos que a revista não é a palavra de Deus. A revista é um roteiro que nos auxilia no estudo, no ensino, no aprendizado da palavra de Deus. É uma forma organizada, é uma forma sistemática, não é? Organizada, assunto por assunto, para nós seguirmos somente ali um roteiro, mas não é a palavra de Deus. Então, quando nós chegamos na classe e não ministramos a palavra de Deus, nós desonramos a Deus. E isso acontece muito nas EBDs. E é um dos fatores que causa uma evasão escolar, porque o aluno chega na escola bíblica e ele quer aprender a palavra de Deus. Ele quer ouvir a palavra de Deus. Ele quer receber ali uma mensagem da parte de Deus. E quando ele chega e o professor não usa esse momento da EBD para pregar a palavra, para transmitir a palavra de Deus, isso dá um desânimo. O aluno fica desmotivado, ele não vem mais. Às vezes o professor aproveita aquele momento ali para falar da sua vida, às vezes até com coisas que não tem nada a ver, como é que nós vamos dar base para o nosso trabalho, para o nosso ministério, é através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a primeira base que vai edificar aquele que está ouvindo, que vai transformar aquele que está ouvindo, e no caso, os nossos alunos. Os professores precisam ter em mente, precisam ter no coração isso. Qual é a primeira base da Escola Bíblica Dominical? Mais uma vez, qual é a base, a primeira da Escola Bíblica Dominical? A Bíblia. Muito bem. A paz do Senhor a todos. O nosso próximo slide ele vai falar sobre outra necessidade que a gente, professor da escola dominical, precisa ter. Eu disse professor da escola dominical, mas isso não se prende só ao professor da escola dominical. Porque a gente tem uma ideia que ela não é muito correta, mas ela não é correta.
a ideia de que a responsabilidade maior por tudo é de quem está na frente. A responsabilidade maior da escola dominical é do professor. Sim, ele tem muita responsabilidade. Mas o que a gente vai falar aqui, ele é importante para todo mundo, para o professor da escola dominical e para o aluno da escola dominical. A gente vai falar de oração. O professor da escola do Abraão, o professor da escola dominical, se o Abraão não orar, o negócio não funciona. Quando eu desenvolvo um trabalho na escola dominical, olha o que diz aqui: a escola bíblica dominical deve conduzir o cristão à prática e a uma vida de oração. Se eu, professor da escola dominical, Abraão, eu só leio a revista e com base naquilo ali ele acha que desenrola tudo, estou dominando o assunto, está tudo certo, domingo vai ser só sucesso. Mas aí, eu como professor da escola dominical, eu não orei, porque eu achei que aquilo ali é suficiente. Quando eu começo a achar que aquilo ali é suficiente, eu vou achando que eu sou o cara, que eu dominei, que está certo, que o assunto é esse. Eu preciso de mais alguma coisa. Às vezes, eu leio a lição, entendo, sei do que está falando, e até penso que sei mais do que outros. Foi dito no começo que a base de tudo qual é? É a revista? Foi dito que a base de tudo é a Bíblia. A revista está com base na Bíblia. A revista é tirada daqui. Então eu preciso ir na fonte principal, mas eu preciso ir também conversar com alguém que desliga a torneira do conhecimento lá. E como é que eu vou falar para ele? Olha, Espírito Santo, eu sou só Abraão. Eu não sei disso aqui tudo não. Tem coisa aqui que eu vou ficar assim meio sem saber responder, sem saber explicar. Então manda um conhecimento e isso vai puxando a minha relação com ele. Porque se eu não tiver uma boa relação com ele, como é que eu vou comunicar com ele? Começar a desenvolver uma vida regular de oração voltada para suporte à minha condição de professor da escola dominical. Senão eu chego a um ponto que eu começo a perceber. Quando eu começo a perceber, às vezes eu não percebo, demora a perceber, chego a perceber que eu não estou mais rendendo como deveria render, com os resultados que deveria ter. Por quê? Porque aquilo é só o que eu enxergo, não é o que o Espírito Santo manda para mim de lá. Irmãos, só contribuindo com o que o Diácono Abraão está colocando com relação à oração, vocês lembram lá de Ezequiel 37, né? Quando Deus leva o profeta para aquele vale de ossos, e Deus ordena que ele faça ali, ordene aqueles ossos, né? Que Deus começa a agir ali no vale e os ossos começam a se ligar. Né? Os ossos vão se ligando e formam aquele corpo. Só que no final, aquele corpo não tem vida, é só um corpo. E eu quero aplicar isso para o nosso ministério, para o nosso chamado. Quando nós preparamos a nossa lição, quando nós lemos a revista, lemos a Bíblia e não oramos, é esse corpo que está lá, mas não tem vida, não tem ânimo, não tem ação. Então, a nossa produção, o nosso esforço vai ser somente uma produção intelectual. Eu preparei, eu montei, eu fiz o esboço, eu fiz a anotação, mas não vai ter vida, não vai gerar vida no meu aluno, não vai haver produtividade na minha classe, porque está eu e eu mesmo. Foi só uma produção intelectual, uma produção mental. Então, o que vai trazer vida para esse meu esforço? O que vai trazer ânimo? O que vai trazer dinamismo, resultado? É a oração. É justamente essa base. E não é eu só orar ali por aquela lição. É eu orar para ter essa profundidade com Deus, essa intimidade com Deus, para que o aluno seja impactado. Então, a nossa guerra não é na classe. Na classe a gente vai só levantar a bandeira da vitória. A nossa guerra é em casa, é quando estamos estudando, é quando estamos preparando. Essa é a nossa batalha espiritual. Na classe, nós vamos lá só para levantar a bandeira da vitória e compartilhar isso com os alunos. E aí nós vamos receber vida de Deus, através da oração, vida do Espírito Santo, e essa vida que é gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós, vai ser repassada nos nossos alunos.
Bom, o terceiro ponto aqui, a terceira base dessa EBD inovadora é o amor pelas aulas, a base de uma EBD inovadora, o amor pelas aulas. Nunca podemos esquecer que as pessoas são mais importantes que as estratégias, as metas e os métodos. Isso aqui é importante porque você pode aplicar a melhor metodologia que você conhecer, que você domina bem, né, para poder ter uma classe produtiva, para poder ter uma classe de muitos alunos, para poder ter uma classe assim que tenham alunos que respondam bem, que façam bem as atividades. Mas você precisa entender que a gente precisa entender, né, que nenhuma metodologia, nenhum método, nenhuma estratégia vai substituir o principal, que é o amor pelas aulas. Você pode ter uma classe próspera em números de alunos, você pode ter os melhores alunos, a tua classe pode ser a melhor classe da igreja, da EBD, mas você conhece o teu aluno, você tem intimidade nos problemas que ele enfrenta, você sabe quais são as lutas que ele está passando, você sabe os problemas da vida dele, da vida diária. Isso aí, irmãos, é importante porque isso demonstra o amor. Você precisa ter a necessidade de se importar com aquela vida, com aquela pessoa. Já o efeito pode, mesmo que a situação seja ao contrário, também é importante, porque às vezes uma classe está tendo uma evasão escolar muito grande e você não sabe por quê. Aí você vai precisar buscar, saber, procurar, ver por que aquele aluno está faltando. É porque a tua classe precisa ter bastante gente? O que vocês acham? Você tem que procurar as pessoas. Um aluno faltou, o aluno João faltou. Você procurou saber por que ele não veio? Ou você procurou saber o motivo pelo que ele deixou de vir? Às vezes a gente pode achar assim que o nosso coordenador está cobrando a gente apenas pelo número ali, né? Apenas pelo número. A minha classe tem 50 alunos, tem 100% de frequência. Às vezes a gente pode estar achando que essa cobrança, muitas das vezes, da coordenação é por causa de número. Mas às vezes não. É saber como aquela pessoa está. Por que o aluno Chiquinho não veio mais? Por que são 3 domingos que ele não aparece mais? Você sabe disso? Você sabe por quê? Então, se você observar por esse lado, pelo lado do amor pelas almas, e aí é que está essa nova forma de ver, não digo essa nova forma de ver, mas essa forma de ver a escola bíblica dominical, ela é importante porque essa base, ela traz a base da Bíblia, da oração e do amor pelas almas. Seja qual for o resultado, é por isso que ele diz aqui, nunca podemos esquecer que as pessoas são mais importantes que as estratégias e as metas e os métodos. Se a sua EBD está cheia de gente, ame o seu aluno, procure saber, procure se importar com ele, procure ver como é a sua vida cotidiana. Se a tua EBD não tem ninguém, não está dando ninguém, procura saber por que não está vindo, por que não estão frequentando, quais as dificuldades. Tem até um testemunho de pessoal de um professor, de uma professora que me chamou para fazer uma visita para alguns alunos, e nessa visita Evandro, eu tive contato com algumas realidades de alguns alunos que eu vi que não são somente alunos, são pessoas, são seres humanos, que têm sentimentos, que têm problemas, que têm familiares, e que disseram assim: fulano estava muito, a vida estava muito difícil aqui, mas depois que ele passou a frequentar a escola bíblica, parece que ele melhorou mais, o relacionamento dele com o irmão, comigo. Ou seja, você vai vendo que por trás dos números e por trás daquele aluno que às vezes você nem sabe o sobrenome dele, tem uma vida, tem sentimentos ali. E aí a gente, irmãos, nesse relacionamento a gente vai passando a conhecer mais as pessoas, a se importar mais com as pessoas e a amar as pessoas. E por isso que é importante o amor pelas almas como
uma base dessa EPD inovadora. Evandro, e tem um detalhe interessante também, que o professor precisa conhecer o seu aluno. É porque às vezes a gente só vê a pessoa aqui, mas às vezes a pessoa está trazendo para a classe uma carga do ambiente de onde vive, da situação familiar. Então, por isso que a gente precisa, no nosso ministério, na Escola Bíblica Dominical, como o pastor Evandro colocou, não é só um número, não é só uma meta, não é só um projeto de crescimento, são vidas que a gente precisa amar. E às vezes nós temos alunos que trazem uma carga uma carga emocional, cheio de traumas, cheio de problemas, a família, às vezes é uma questão social, às vezes é uma questão psicológica. Às vezes até uma fuga, né? Exato. Às vezes até uma fuga dos problemas Então nós não vamos conseguir se não houver amor. Nós não vamos conseguir. E a classe não vai crescer. Às vezes o aluno ele é tão cheio de problema, isso, como o pastor colocou, se torna uma fuga para ele. E onde ele vai descarregar tudo isso? Na classe. Seja criança, seja adolescente. Então, ele vai trazer toda essa carga emocional, psicológica, social, que ele vive lá na família, lá no meio onde ele vive, uma situação totalmente diferente, às vezes, da que nós vivemos, e ele está lá. E o que vai fazer a diferença na vida dele é justamente essa base, é o amor. E tem professor que não ama, ele está lá, ele trabalha, ele quer ver o sucesso, mas não tem sucesso porque ele não ama. Ele mesmo já não suporta esse aluno, ele está lá com as crianças, é criança pulando, é criança puxando o cabelo, é criança quebrando tudo, ele não suporta esses alunos. Como é que a minha classe, ela vai desenvolver, ela vai crescer, vai ser fortalecida, se eu não amo? Eu tive que olhar e ver a necessidade que por trás daquela situação ali, há uma pessoa que precisa de Deus, precisa de alguém que abrace, de alguém que valorize. E às vezes eu não sei nem o nome. João, não, é Marcos. Pedro, não, A gente não sabe nem o nome do aluno porque a gente não se importa com ele. Nós não amamos. Quando chega domingo, meu Deus do céu, já tenho que ir de novo lá para aquela classe. Entrega, irmãos. É só entregar. Porque nós precisamos de pessoas que realmente amem a palavra de Deus, busquem a Deus em oração e tenham esse amor pelas almas. E aí vai dar certo, seu trabalho vai florescer, seu trabalho vai ter resultado, a sua classe vai crescer, porque a pessoa sabe que quando chega ali é diferente, é bem tratada, é valorizada. E o professor precisa ter muito cuidado, até na valorização da pessoa, na valorização da opinião da pessoa, da ideia. E eu, como professor, eu tenho que amar todos os meus alunos. Eu tenho que pensar nele no trabalho, eu tenho que pensar nele quando eu for dormir, como eu vou melhorar a minha classe, como eu vou alcançar meus alunos, tem que fazer parte da minha vida. Se eu amo, como é que eu amo e que o negócio vai estar tão distante? Como é que eu amo a minha classe e meus alunos e isso está tão distante? Não, tem que estar próximo de mim. Se eu amo, eu vou me preocupar, eu vou pensar de que forma eu posso ajudar. Eu já vi professor que é assim, está na escola dominical, aí o Abraão, eu quero dar uma contribuição. Pô, não, Abraão. Pode falar. Aí o Abraão fala, olha, é isso mesmo, obrigado pela contribuição. Mas tem professor que o aluno ele vai falar, ele despreza. Olha, irmão, bora pra cá, bora, aqui. Aí, nem deu os parabéns pela participação. Pode até não ter sido a melhor participação, mas você precisa elogiar, porque ele está se esforçando, ele está participando. Então, nunca despreze e nunca ache que não tem importância, seja qual for a opinião, estimule a participar. E aí, se não tiver uma boa participação, você é o professor, você vai estar ajudando, você vai estar orientando, né? Então nós não podemos ignorar. Não, tá bom, agora para cá. Não, tem que ser deputado, porque isso daí pode fazer que o seu aluno não volte mais. Não, professor, é diferente o tratamento quando o João vai falar, é diferente o tratamento quando o Abraão vai dar uma ideia, ele para, ele escuta, mas quando sou eu, ele me ignora, ele quer que eu acabe logo, ele não deixa eu falar, ele me corta. Então isso, irmão,
vai afugentar os alunos. A gente precisa ter muito cuidado. E o que vai fazer isso é o amor. A gente precisa amar. E amar é uma decisão. Nós não podemos pensar assim: ah, o Abraão não veio, graças a Deus, hoje a escola dominical vai fluir. Porque o Abraão é uma peste. Deus que me livre. O Abraão, quando vem uma perturbação, ele pula no banco, ele quebra tudo. Meu Deus amado, meu Jesus, hoje a aula vai ser boa. Não, eu tenho que amar, pode até não ser o melhor aluno, mas eu tenho que valorizar. Deus conta com você para isso. Você gosta de ser professor da escola dominical? Pois é, para a gente pensar. Você gosta de ser professor da escola dominical? Qual é o valor que você dá para esse negócio de ser professor da escola dominical? É bom? É legal? É importante? Ou isso é muito importante? Por que é bom, que é legal? É bom, é legal, porque é. Não, isso é importante por quê? É importante por isso aqui. Isso é muito importante. É muito importante por isso. Então, por isso é muito importante. A gente precisa ter uma explicação daquilo que a gente faz. Eu faço isso por quê? Eu sou professor por quê? Porque eu gosto de trabalhar com gente, é fundamental gostar de trabalhar com gente. Ser professor e não gostar de trabalhar com gente, está no mundo errado. Porque ser professor é trabalhar com gente. Ser professor de criança é não ter problema com catarro. Ser professor de criança é não ter problema com piolho. Para muita gente isso é perigoso, isso é uma coisa que não consigo digerir. Mas é isso. Ser professor de adulto, de senhoras e senhores, não tem problema com algumas coisas referentes a esse grupo de pessoas. Ser professor de jovens, de adolescentes, não ter problemas com algumas coisas que são referentes a esse grupo de pessoas. Se eu tenho dificuldade com isso, eu tenho que rever os meus conceitos com relação a essas práticas, essas pessoas, essas coisas que são próprias desse meio de crianças, de adolescentes, de jovens e de adultos, ou então eu tenho que rever o que eu estou fazendo, eu tenho que repensar. Tem um negócio na educação que é o educador repensar a sua própria prática. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo? Estou fazendo certo? Isso que eu fiz está certo? Eu posso melhorar? Eu fui ruim? Eu fui péssimo? Eu posso fazer melhor que isso? Eu atingi o objetivo que eu queria? Eu cheguei lá? Eu não cheguei lá? Isso é importante. Se nós agirmos o que nós vimos aqui nesse primeiro ciclo e aplicarmos na nossa classe, irmão, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E eu estou falando por experiência própria. Já fui professor há muitos anos e sempre tive resultado, obtive sucesso, para a glória de Deus. Por quê? Não foi a minha capacidade, mas foi isso aqui que a gente está vendo. A Bíblia, a oração e amor. Eu amo pessoas, eu amo as pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo conversar, eu amo gastar tempo com as pessoas, investir tempo na vida das pessoas. Eu amo desenvolver as pessoas, trabalhar, treinar as pessoas. Então eu estou colocando algo que dá certo, algo que não tem como errar, por mais que você queira. Mas se você usa a palavra de Deus, ora e ama, você vai querer errar e não vai conseguir. Vou dar rapidinho só um exemplo da Meire. Quando eu coloquei a Meire para ser professora, aí ela falou assim: não, eu quero aprender mais. Eu disse: não, tá bom de aprender, já mais de 40 anos aprendendo, tá bom, tá na hora de ensinar. E aí ela foi ser professora, né? Na primeira aula dela, a professora não foi, ela ficou sozinha na classe. Ah, eu vou chamar o coordenador. Eu chamei o coordenador para a gente fazer uma visita no domingo. Fomos fazer, eu acho que a EBD nos lares. Aí ela, olha aí o desafio. Aí o que vai entrar? Minha produção intelectual? Não, a oração, a nossa dependência de Deus. Aí ela falou: Senhor, me ajuda, olha, minha primeira aula. E começou a orar. E aí o que ela diz? Que quando ela estava lá na classe, ela foi iniciar, ela sentiu o Espírito Santo do lado dela falando. Ele ia falando e ela repetindo: olha que coisa boa, irmão. Que coisa maravilhosa. Claro que ela estudou, ela se preparou, mas naquele momento que nós não podemos, chega o nosso limite,
Aí olha aí o efeito da oração, da dependência de Deus. O Espírito Santo, não, calma, está aqui do teu lado, fala isso. Aí ela fala isso. Tá. E ele conduziu a aula toda e está aí, a professora até hoje. Tá bom? Não tem como errar. Não tem como dar errado. Aplique isso e vai dar certo.